Me diz aí, tu conhece alguma mulher que passa por TPM? Ou de repente tu que tá me assistindo é uma mulher que passa por TPM. Então vocês sabem que neste período do mês a mulher passa por dois extremos. Ou um choro intenso ou muita raiva. Ou em alguns casos, os dois juntos. Agora, se a gente quisesse mapear o mês dessa mulher e quiséssemos colocar essas informações em um gráfico para descobrir em qual período do mês que a gente vai precisar de uma vara de cutucar para chegar perto dela, o gráfico ficaria mais ou menos assim. Nessa linha vermelha teríamos a raiva. Até porque todo mundo que sente raiva fica vermelho de raiva mesmo, né? Cor perfeita. Embaixo a gente tem o nível mais baixo de raiva, indicando que ela tá chegando. Um pouquinho mais acima, a raiva chegou. Um pouco mais acima, a raiva chegou e chamou reforços. E o nível mais alto da raiva com aquele cachorro babando. Nesse momento é melhor tu tocar comida de longe e sair correndo. Do outro lado, a linha azul indica as lágrimas, cor da água. No nível mais baixo a gente tem o choro chegando. Logo depois o choro chegou, logo acima o choro deselegante e no último o choro máximo. Melhor tocar um Gatorade de longe para reidratar a moça. Embaixo nós temos todos os dias do mês, do 1 até o dia 30. Aquelas barrinhas azuis indicam o nível de água que aquela mulher está derramando. Reparem que do dia 1º até o dia 10, as barrinhas estão abaixo da linha do choro chegando. Isso significa que ela não chorou nenhuma vez. Porém, no dia 11, o choro chega e ele vai aumentando até chegar no choro máximo no dia 14. Mas no dia seguinte, essa quantidade de choro diminui consideravelmente. Aliás, nos próximos dias do mês, essa mulher não chora, exceto nos dias 27 e 28, em que ela estava maratonando a série This Is Us ou Grey's Anatomy. Se tu não chorou vendo essas séries, eu tenho que te contar que tu não tem coração. Já do lado da raiva, do dia 1º ao dia 10, essa mulher sentiu um pouco de raiva. Afinal, vivemos em um mundo onde os vizinhos acham que todo condomínio compartilha do mesmo gosto musical que eles. Normal sentir raiva. Porém, no dia 11, essa raiva começa a progredir e ela vai aumentando, aumentando, até chegar no nível máximo dia 14. Dia bom pra usar aquela vara de cutucar. Mas no dia seguinte, essa raiva já começa a cair e ela segue oscilando baixo ao longo do mês. Olhando para esse gráfico, tu saberia me dizer quanto que essa mulher entrou de TPM? Mas é claro, foi entre o dia 11 e o dia 14. Raiva e sensibilidade em níveis muito altos. Esses dias são conhecidos como Zona da Morte e recomendo cuidado ao interagir com essa mulher. Para não sofrer nenhum tipo de escoriação, basta não perguntar: tu tá de TPM? Ou, te acalma, tu tá muito nervosa. Vai por mim. Apenas acene de longe e espera passar. Agora me diz qual foi o dia que provavelmente essa mulher menstruou. Olhando o gráfico, dá pra gente saber que foi ou no dia 16 ou no dia 15, pois nota-se nesses dias uma zona de calmaria. Pode chegar perto porque o pior já passou. Mas leva uns chocolatinhos porque é bom essa mulher ter boas lembranças tuas mês que vem quando o Demogorgon voltar. E ele vai voltar. Entenderam isso? Então vocês acabaram de entender o que é um climograma. Só vamos fazer alguns ajustes. Vamos só trocar a palavra raiva por temperatura. Até porque quem tá com raiva, geralmente o sangue ferve e a pessoa fica com calor mesmo. Então temperatura vai entrar no lugar da raiva. E as lágrimas a gente vai trocar por precipitação. Até porque lágrima é gota d'água e precipitação é gota de chuva, então dá no mesmo. A única coisa que vai mudar mesmo nesse gráfico é que em vez da gente ter os dias do mês, como eu mostrei pra vocês, a gente vai ter os meses do ano, ok? Começando em janeiro e terminando em dezembro. Pronto! A gente acabou de montar um climograma e vocês nem perceberam. A linha vermelha vai indicar os valores médios de temperatura em um mês. E as barrinhas azuis vai indicar a quantidade média de chuva que choveu naquele mês. Então agora que a gente fez essa baita introdução, a gente vai conhecer um climograma real. E aqui está o nosso climograma real. Ou aparece o climograma, ou aparece a professora. Como a professora não vai cair na prova, vamos dar atenção apenas ao climograma. Reparem que aqui eu tenho a temperatura, aqui eu tenho o volume de chuva e aqui embaixo eu tenho os meses do ano, de janeiro até dezembro. As barras são as precipitações e a linha vermelha é a média de temperatura, certo? Esse climograma aqui é da cidade de Manaus. De cara, tu já poderia me dizer qual é o mês que mais choveu em Manaus? Foi em janeiro? Fevereiro? Março? Pensa um pouquinho.
E como é que eu sei que é março? Porque a barrinha de março é a que tá mais alta. Se eu colocar uma régua e ir até a quantidade de chuva, eu sei que em março choveu exatamente 315 milímetros de média. E em qual mês Manaus teve a menor quantidade de chuva? Foi em agosto, porque em agosto a minha barrinha de chuva tá mais baixa. Olha só, em agosto Manaus teve um pouco acima de 45 milímetros de chuva. De maio até junho baixou praticamente 100 milímetros de chuva, ou seja, em um mês baixou quase 100 milímetros de chuva em Manaus. Como é que eu sei isso? Eu prolongo essa linha até a quantidade de chuva lá no meu gráfico e diminuo. Então, mais ou menos 225 ml de chuva menos aproximadamente 135 ml de chuva dá mais ou menos 100 ml. Arredondando muito, porque eu sou de humanas. Agora, vocês notaram que a temperatura praticamente não alterou? Ao longo do ano, Manaus tem uma média de temperatura muito parecida, parece uma linha reta. Por quê? Porque Manaus fica na linha do Equador e clima equatorial a temperatura é sempre elevada. A temperatura oscila muito pouco, não tem uma grande variação. Isso significa que a galera de Manaus não pode fazer uma conchinha com um mozão no mês do ano, porque é sempre quente. Eu não sei vocês, mas quando eu tô com calor, não encosta. Se tem alguém de Manaus, responde aí nos comentários. Vocês fazem conchinha ao longo do ano? Pergunta super geográfica. Se eu somar a quantidade de chuva que choveu em junho, agosto e setembro, que são os meses com menos chuva, vai dar aproximadamente 300 milímetros de chuva. A quantidade de chuva que choveu nesses 3 meses aqui é só o que choveu em março em Manaus. Então vocês percebem que a partir de um climograma a gente consegue ter um raio-x do clima? E se tu quer saber por que a linha do Equador é sempre quente, com pouca oscilação de temperatura, eu tenho um vídeo que explica isso. O link tá aqui na descrição. E sabe por que o climograma é a TPM do clima? Aqui eu não tenho T de temperatura, aqui eu não tenho P de precipitação, e aqui eu não tenho o M dos meses do ano, TPM. Só por essa já vale um joinha e uma inscrição no canal, né? Agora dá uma olhada nesse climograma que vai aparecer na tela. É da minha cidade, Porto Alegre. Comparando o climograma de Porto Alegre com Manaus, qual das duas cidades tem mais chuva ao longo do ano? Manaus ou Porto Alegre? Tempo! É óbvio que é Porto Alegre, né? E é assim que o climograma faz mais uma vítima. Pessoal, olhem os valores das chuvas em Porto Alegre. O mês que mais choveu em Porto Alegre teve no máximo 135 milímetros de chuva. Isso é menos da metade do que choveu só em março em Manaus. Por isso, vocês devem se ligar nos valores. Olha só, o gráfico de Manaus, o valor vai até 300 milímetros de chuva. Já o gráfico de Porto Alegre, o máximo vai até 150 milímetros de chuva. Se vocês não cuidarem os valores, vocês vão se ferrar na prova, hein? Mas morreu de quê? Climograma. Todo dia tem uma ocorrência nova. A criatura não vê os valores do gráfico, se joga porque tem as barras mais altas de precipitação e pronto. E pra esse lugar aqui, que roupa tu levaria se tu fosse viajar pra lá? Peraí. Antes estava trocado. A precipitação tava deste lado e a temperatura tava do outro. Tu montou errado isso, mulher? Não, eu não montei errado. Acontece que isso aqui não tem padrão. Às vezes a temperatura vai estar desse lado, às vezes ela vai estar do outro. Como é que tu vai saber o que é temperatura? Tu vai ter que olhar os valores, tá bom? E até porque geralmente precipitação aparece ali milímetros e aqui aparece graus Celsius, que é valor de temperatura. Para esse lugar aqui já dá pra gente ver de cara que é um lugar que chove muito pouco. Sabe por quê? Porque além das barrinhas de precipitação estarem baixas, olha só, a precipitação ela vai de 0 milímetro
a 10 milímetros, 20, o máximo que vai neste gráfico é 60 milímetros. Lembra até quanto ia em Manaus? Ia até 300 milímetros de chuva. Aqui o máximo é 60, isso quer dizer que é um lugar que chove muito pouco. Ao longo do ano, chove menos de 10 milímetros boa parte do ano. Olha aqui, ó, se a gente prolongar, tá vendo que aqui no mês de janeiro, ele chega abaixo de 10 milímetros, olha ali, ó. Então isso quer dizer que chove muito pouco. Os meses que chovem mais vão de maio até junho. Em junho, olha só, chove mais do que 20 milímetros, praticamente 25 milímetros de chuva. Isso é muito? Não, isso é muito pouco, mas para esse lugar aqui é bastante porque é mais do que nos outros meses. Ao longo do resto dos meses também é pouca precipitação. E a temperatura? É uma temperatura que oscilou bastante ao longo do ano ou não? Pensa um pouquinho aí. É claro que oscilou. Lembra que em Manaus formou uma linha reta praticamente porque a temperatura não oscilava. Aqui ela fez o desenho de uma montanha. Vocês estão vendo isso? Isso significa que ao longo do ano a temperatura variou muito. A temperatura oscilou muito. Nós chamamos isso de amplitude térmica, quando a temperatura varia muito ao longo do ano. Se tu quiser, eu fiz uma aula sobre isso. Se chama temperatura e o link também tá aqui na descrição. Nessa aula eu explico direitinho o que é a amplitude térmica. Mas é bem fácil, é a temperatura que oscila ao longo do ano. Tá, mas eu fiz uma pergunta. Que tipo de roupa tu levaria para viajar para esse local aqui que vocês ainda não sabem qual é? Roupa de frio ou roupa de calor? Pensa um pouquinho. Eu espero que vocês tenham dito roupa de frio, porque olha aqui, ó. Nos valores, o que tá dizendo? O meu gráfico de temperatura vai de 10 graus a menos 25 graus de temperatura. Que temperatura que fez em janeiro nesse lugar? É só a gente prolongar até o gráfico de temperatura. Olha aqui, ó. Em janeiro, o que fez de temperatura? 25 graus negativos. Como é que a gente faz isso? A gente prolonga uma linha reta até a temperatura. Em fevereiro também, em março também, aqui já começou a aumentar a temperatura, ó. Começou a aumentar, já foi para menos 20, ó, já tá quente. Já foi para menos 20. Aqui a temperatura já foi para menos 5 graus negativos. Menos 5 graus negativos é ótimo, né? 5 graus negativos, olha só. Aqui a temperatura já foi para 0 grau, ó, 0 grau. Aqui a temperatura já foi para 5 graus, já dá para pegar uma praia. Aqui também, e aqui ela começou a descer. Portanto, este lugar aqui é um lugar que chove pouco ao longo do ano e tem temperaturas muito, muito, muito baixas. A temperatura mais alta que a gente tem no ano é 5 graus de temperatura. Tá, eu já entendi que isso aqui tá falando de um clima muito frio, portanto deve ser um clima polar, certo, prof? Certo, mas eu tenho 2 climas polares na Terra, no norte e no sul. Como é que eu vou saber que esse aqui é o clima polar do norte ou do sul? É muito simples, pessoal. Vocês lembram que aqui no hemisfério sul, o nosso inverno, ele ocorre no meio do ano, correto? Então é onde nós temos as temperaturas mais baixas. Porém, no hemisfério norte é tudo o contrário. Lá, o meio do ano deles não é inverno, é o verão. E não é justamente no meio do ano que eu tenho aqui as temperaturas mais altas, em junho e julho? Por quê? Porque lá é verão, então aqui a temperatura chegou mais alto. Portanto, este clima polar aqui não é do hemisfério sul, é do hemisfério norte. Para ser do hemisfério sul, basta que esta temperatura aqui esteja mais baixa no meio do ano. É só usar a cabeça, galera. E reparem também que em janeiro e fevereiro eu tenho temperaturas extremamente baixas. Por quê? Porque em janeiro e fevereiro ainda é o inverno para eles. Portanto, aqui eu tenho menos 25 graus de temperatura. Não é para decorar barriguinha para cima, hemisfério norte, barriga para baixo, hemisfério sul. Não! Aluno meu não decora, aluno meu entende. Entendeu? Entendeu por que aqui no meio a temperatura tá mais alta? Então é hemisfério norte, não é hemisfério sul. Ponto. Resolvida a questão. Próxima. Se tu quiser entender melhor isso, eu tenho um vídeo explicando por que ocorre as estações do ano. É o vídeo que eu tô com o cabelo igual a Elis Regina. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E pra esse lugar, que tipo de roupa tu levaria se tu fosse viajar pra ele? Pensa um pouquinho. Primeira coisa, olha os valores.
Tá vendo que aqui a precipitação tá indo de 0 milímetro, passou para 2, para 4, para 6, então pode ver que é um lugar que chove muito pouco. Do outro lado, a temperatura vai de 0 grau a 40 graus Celsius de temperatura, ou seja, é um lugar muito quente. A temperatura, ela oscilou muito ao longo do ano, ela esteve baixa e foi até bem alta. Portanto, nós dizemos que este lugar tem uma grande amplitude térmica, certo? Porque a temperatura oscilou bastante. Agora, olha a quantidade de chuva, perto do 0 milímetro em todos os meses. Poxa, chove pouco e é quente de doer. Qual vai ser a cara deste lugar, pessoal? A cara deste lugar vai ser assim, um deserto. Lugar ideal para tu ter uma barraca de limonada. Isso você tem que encontrar água e limão. Agora me responde uma coisa. Este deserto, ele fica no hemisfério norte ou fica no hemisfério sul? Ai, agora vai ter que usar um pouquinho a cabeça. Pensa aí, pausa o vídeo e pensa um pouquinho. Se tu tá ligado que o inverno para o hemisfério norte ocorre de dezembro até mais ou menos março, aqui a gente vai ter as temperaturas mais baixas. Vamos ver se é mesmo? Em janeiro, este deserto teve abaixo de 10 graus de temperatura, então fechou. Em janeiro a temperatura estava baixa, fevereiro também, março também. Se em janeiro, fevereiro e março as temperaturas estavam baixas, vocês já sabem que este deserto trata-se do hemisfério norte. Eu estou falando do deserto do Saara. Se fosse um deserto do hemisfério sul, janeiro, fevereiro e março teriam temperaturas bem mais altas. E como eu tô no hemisfério sul e eu tô gravando em janeiro aqui no meu quarto, eu tô suando que nem um porco porque é nossa época de verão. Último climograma dessa aula. Essa imagem na tela. Qual é o mês mais favorável para tu embarcar numa viagem para a Arábia Saudita? Bom, eu chutaria dezembro porque é o mês mais chuvoso e tu tá indo para um local que é bastante desértico. E quando eu digo mês mais chuvoso, eu tô falando praticamente de uma caneca de chuva caindo em cima de ti, porque é o mês que mais chove na Arábia Saudita, cai 10 milímetros de chuva. Mas pelo menos em dezembro tu tem uma temperatura de 20 graus, o que já é bem mais ameno. Por que tu tem 20 graus em dezembro na Arábia Saudita? Porque ela fica no hemisfério norte ou porque ela fica no hemisfério sul? No hemisfério norte, porque lá em dezembro começa o inverno. Portanto, se climograma não servir pra nada na tua vida, que sirva pelo menos pra tu planejar as tuas férias. Ficamos por aqui e eu prometo que em breve a gente vai se ver de novo. E os canudos usados nessa aula não vão parar em boca de nenhuma tartaruga. Eles vão voltar pra minha caixa de sucata pra fazer mais uma aula do Fora de Sala. E agora, bastidores. Então, professores, imagem de bastidores aqui. Se vocês quiserem fazer um climograma como esse, basta vocês deixarem um espaço embaixo para os palitos poderem descer, porque com uma construção apenas, vocês conseguem fazer vários gráficos diferentes. Eu colei a fita aqui com massinha de modelar, mas acho que não é a melhor opção, porque ela ficou caindo ali, que ela ficou curva. Eu pensaria em algo melhor, mas essa ideia de vocês poderem baixar os palitos e fazer o volume de precipitação mudar, eu acho bem interessante e pode ser usado em sala de aula, tá bom? Um beijo!